Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Sarmento, sou advogada de formação, sou mediadora judicial e árbitra. Eu convido vocês a se inscrever no canal, a gente está aqui no Instituto de Barbosa. Se inscrevam no canal, dê aquele likezinho, ative o sininho e nos acompanhe. Hoje a gente vai conversar com vocês a respeito do papel do mediador. Quem é essa figura? O que é que essa figura faz numa mesa de mediação? A gente tem que entender primeiro que mediar é buscar o melhor caminho para as partes. E quem pode ser mediador de conflitos? Ah, eu sou dona de casa, estou aposentada, eu posso mediar conflitos? Eu devo pensar nessa possibilidade, inclusive, como uma possibilidade de mercado. Um mercado que se abre, o da mediação de conflitos. Então, o mediador de conflitos é a pessoa que vai estar à mesa junto com as partes, para ajudar as partes juntas a encontrarem um caminho e a solução para suas demandas. Ah, então como é que eu faço? O que é necessário para ser mediador de conflitos? Eu preciso ser maior de 18 anos, né, como prevê o Código Civil, eu ter capacidade, ou seja, eu não posso ter nenhum tipo de interdição, né, de nenhuma natureza, eu tenho que responder pelos meus atos de maneira civil, porque sobre o mediador recai a responsabilidade de estar, quando o mediador numa mesa, ele se equipara a um auxiliar da justiça, ou seja, todas as situações onde o mediador trabalha, em todas as mesas que ele trabalha, ele assina um termo de confidencialidade e um termo de responsabilidade. Daí a gente tem que ter capacidade para dispor daquilo que a gente está se colocando para fazer. E ter conhecimento técnico. O que é conhecimento técnico? É fazer um curso que, inclusive, eu faço parte da Câmara Media, que é a única Câmara de Mediação e Arbitragem, que ela tem o aval do Conselho Nacional de Justiça, que esse órgão que a gente já conhece, CNJ, foi que editou uma resolução 125. Essa resolução trouxe de maneira ampla, total e irrestrita a mediação para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Então, o mediador de conflitos, sobre o mediador de conflitos recai muitas responsabilidades de ordem civil e até criminal. Ou seja, quando mediador de conflitos não desempenho a minha função com ética e responsabilidades, eu posso sim responder por isso. Então, para a gente entender que a mediação de conflitos, ela tem e é revestida de legalidade, é reconhecida por uma lei própria, né? A gente tem a lei, que é a Lei 13.140, que trata da mediação. E nós temos um código de ética que rege o papel e a figura do mediador de conflitos. Então, eu tenho que ter um conhecimento técnico. Esse conhecimento técnico é através de um curso que, inclusive, a Media faz, que capacita você para ser mediador e conciliador extrajudicial. Onde eu, enquanto estiver imbuído do papel de mediador, eu tenho que observar todas as regras impostas, tanto pela lei como pelo meu código de ética. Então, esse curso, ele traz para a gente uma formação, uma formatação técnica do mediador de conflitos, porque o papel de mediador de conflitos é um papel muito importante. Apesar de sermos na mesa, como a gente costuma dizer, nós não somos os atores principais. As partes é que desempenham o principal papel, mas o mediador de conflitos tem um papel fundamental, porque ele é quem, junto com as partes, leva as partes primeiro a uma reflexão do conflito. Então, o mediador de conflitos também precisa, além desse conhecimento técnico que se faz necessário, a gente diz lá na Media que é obrigatório você ter um autoconhecimento, porque eu não posso mediar o seu conflito se eu não estiver mediada. Então, nós temos, inclusive, um programa semanal de rádio onde a gente trabalha as ferramentas, a gente trabalha com convidados, com pessoas que trabalham da parte subjetiva e emocional do mediador, dentre outras situações que nós tratamos no nosso programa. Por quê? Porque a gente entende que o papel do mediador é um papel fundamental enquanto postura. Porque se eu tenho uma incumbência, se eu estou para resolver uma situação de consumo e eu tenho total aversão, por exemplo, a banco, eu já tive problemas, eu já me envolvi em celeumas, eu já fui maltratada, eu fui destratada, eu tenho uma ojeriza, por exemplo, a
a toda a situação que trabalha com direito de bancos, direito de consumidor, por exemplo, de uma maneira muito simples, que eu preciso que vocês compreendam, que a nossa finalidade aqui não é falar difícil, mas é falar de forma que vocês compreendam o que a gente está dizendo. Então, ou eu faço um cuidado maior, eu tomo um cuidado maior e cuido disso internamente para poder estar na mesa isento de valores e de julgamentos, ou eu vou dizer, eu não tenho capacidade emocional para cuidar de conflitos que envolvem direito do consumidor. Eu tenho um trauma muito grande em sua situação de divórcio, porque o meu divórcio foi um divórcio muito traumático, ou eu vivi na minha casa com os meus pais um divórcio muito traumático, eu não tenho condições emocionais de lidar com uma mesa de mediação que trate de divórcio. Então, a gente recomenda que ou eu cuide disso através de um tratamento determinado e específico fora da mediação, ou eu não me coloque para trabalhar a mediação familiar. Então, por que eu estou dizendo não ter esses dois exemplos? Por quê? Porque a gente precisa compreender que o mediador ele tem que estar preparado para tudo, mas ele não pode se dispor para tudo se ele não se vê na condição de estar na mesa sem julgamento. Porque se eu entrar com julgamento, eu já perdi uma característica do mediador. O mediador de conflitos, ele não julga nem o conflito, nem julga os envolvidos no conflito, porque ele não é juiz, né? Quando eu estou como mediadora, eu mesmo sendo advogada, eu não posso dar opinião jurídica a respeito do direito. Eu acho que você deveria fazer assim, isso é legal ou isso é ilegal. Sim, como é que acontece quando você não dá essa opinião? Acontece que as partes devem estar, de preferência, estar com advogados, porque o mediador de conflitos não é concorrente do advogado, nem da advocacia. Por isso que eu acho bárbaro a mediação não ser para advogados apenas, é também para advogados. Qualquer pessoa maior e capaz que tenha a possibilidade de fazer um curso e de estar se especializando, pode mediar conflitos. Volto a dizer, você que está aí, você que já se aposentou, você que está na melhor idade, você que está com dificuldade, que está ocioso, o que é que eu faço? A sua experiência pode ajudar muito na mesa de mediação. Eu costumo dizer que os melhores mediadores para determinados conflitos são os mediadores que têm, de fato, vivências emocionais superadas, né? Porque a gente, volto a dizer, a gente tem que compreender que a nossa missão em mesa é uma missão altruísta. Nós não podemos estar ali, eu acho que eu não acho, ou já pré-julgando, ou julgando e julgando nenhuma das situações. Então, o papel de mediador do conflitos é exatamente estabelecer a conexão. Eu, como mediadora, eu tenho que estabelecer a conexão para restabelecer o diálogo. Quando eu restabeleço o diálogo, eu já estou com a metade da mediação pronta na minha mão. Por quê? Porque com o diálogo retomado, com a escuta ativa, escutar ativamente, as pessoas acham que escuta e ouvida é a mesma coisa, não é? Quantas vezes a gente diz assim, menino, você está me escutando? E ele faz, e faz o contrário daquilo que ouviu, porque ele ouviu, mas não escutou. Então, escutar ativamente é você escutar com as conexões mentais ativadas, com a inteligência emocional disponibilizada para a escuta. Quando eu escuto ativamente, eu estou colocando para o outro e colocando no outro a certeza de que aquilo que está sendo dito no lugar seguro, porque a segurança que a mediação traz para os envolvidos é essa segurança de que, primeiro, o que está sendo dito é confidencial. Nada que é tratado numa mesa de mediação pode sair dela. Eu sou advogada, estou com o meu cliente, a outra parte está com o advogado e está com o cliente. Eu não vou falar não, porque de repente ele pode usar isso no processo, se a gente não conseguir fazer uma composição aqui. Todo mundo assina um termo de responsabilidade. Se eu estiver convocada para uma mediação e ao me deparar, chegar à mesa e eu perceber que eu estou diante de uma pessoa desafeta ou de uma pessoa que eu tenho algum grau de intimidade, eu tenho a obrigação legal de informar que eu não posso continuar e por que motivos eu não posso continuar. Por quê? Porque a imparcialidade deve reger a todo custo, de toda forma, a mediação. Para quê? Para que eu possa estar isento de julgamentos, né, de opiniões, para que eu possa sentar à mesa com a segurança e a tranquilidade que as partes precisam. Eu preciso, enquanto mediadora de conflitos, compreender que o outro, sendo um lugar que eu não conheço, é
tem a sua história, tem a sua verdade, e numa mesa de mediação, todo mundo está certo. E por que todo mundo está certo? Porque a gente não julga. Na mediação, a gente não trabalha com ganha-perde, a gente trabalha com ganha-ganha. O nosso papel enquanto mediador é instrumentalizar a mesa de forma que as pessoas passem a se olhar de forma diferenciada. Que as pessoas olhem para o conflito ou para os conflitos trazidos, mas com um grau de racionalidade mais equilibrado. Porque na justiça, o juiz não quer saber se aquela traição mexeu comigo a ponto de eu estar usando o meu filho para atingir os interesses do meu divórcio. Porque aquilo é um ponto que magoa e que machuca o outro. Então, é por aqui que eu vou caminhar. Na justiça, o juiz vai trabalhar com o que você tem direito legalmente, com o que o seu cônjuge ou ex-cônjuge tem direito. Na mediação, a gente vai trabalhar a sua dor. Ah, é uma terapia? Não. Eu digo que é terapêutico. Não é terapia. Mas vai possibilitar você trabalhar numa reflexão diferenciada daquela dor. E quando você é ouvido, quando você é colocado, quando a sua dor é colocada à mesa e que você é validado, eu já presenciei situações absurdas de você dizer assim, bom, de fato aqui a gente não tira sangue de pedra, vai ser difícil. E a gente conseguir resultados assim, maravilhosamente positivos. Por quê? Porque eu já tive a oportunidade de ver uma mulher dizer para uma ex-esposa, dizer para um ex-esposo, depois de quase 30 anos de casado, nós estamos aqui. E eu preciso que você me ouça. E ela dizer coisas que ela guardou durante todo esse tempo, porque nunca houve um canal real e concreto de diálogo nesse relacionamento. E que se talvez tivesse havido, não tivesse chegado ao divórcio. E chegou um ponto que eles não tinham mais como voltar. Mas o que foi lindo nessa situação é que eles conseguiram sair de lá, pelo menos, com o respeito que eles tinham perdido por eles próprios, diante do grau de litígio que esse conflito estava. O conflito estava numa escalada tão alta que eles não conseguiam mais dirigir a palavra um ao outro, diante de tantas mágoas mal resolvidas. E quando ela foi ouvida, quando ela foi validada, quando foi a dor dela foi trabalhada em mesa, ela começou a compreender que o melhor caminho era o caminho que eles estavam refazendo naquele momento. Então, o mediador de conflitos, gente, tem um papel fundamental na mediação. Quer ser mediador de conflitos? Busque, de fato, estar preparado para este mercado que se apresenta. A gente está vendo uma demanda muito grande. O Supremo Tribunal do Trabalho, o Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, respectivamente TST, STJ e STF, tem recomendado de maneira larga mediem seus conflitos. Por que será, gente? Ah, é porque o judiciário está lotado. Não é só porque o judiciário está lotado. É porque a gente tem que fazer uma reflexão nova. A gente tem que compreender que a gente criou o problema, a gente tem capacidade de resolvê-los. E a melhor coisa não é a gente botar na mão de um terceiro que não conhece e que não pode conhecer. E o juiz não está obrigado, e também o papel do juiz não é esse. A gente tem visto um movimento diferenciado, que é um movimento novo, um movimento muito rico, do próprio judiciário, de buscar a mediação e a conciliação para demandas. Mas por que será? Será que é para diminuir? Não, é para criar primeiro consciência, gente. Nós precisamos entender que a gente não está buscando a mediação, não é para o judiciário ficar esvaziado, não é. É para a gente entender que o melhor caminho é o caminho do diálogo, é o caminho da escutativa, é da validação dos sentimentos. Nós estamos adoecendo muito, nós estamos a gente está num período, diante dessa pandemia, que as doenças de ordem emocional estão ativando demais os conflitos. Os conflitos condominiais têm aumentado bastante. Síndico, procure entender que você precisa ter o viés da mediação. Procure fazer, eu já estou aposentada, eu não quero mais conversa, eu estou aqui, mas eu estou me sentindo vazia, eu estou precisando de algo novo. Então, o mediador é um mediador de conflitos, traz a possibilidade, através da mediação, de um mercado novo que se abre, e vou dizer, um mercado ainda não explorado, a nível de nosso estado, por exemplo. É uma realidade, a mediação ela existe, eu costumo dizer, desde que o mundo é mundo.
E é verdade, não é uma ideia criada da minha cabeça. Tem uma passagem que de vez em quando eu falo dela, e ela me ocorreu agora, que é aquela passagem bíblica onde uma mulher foi pega em adultério. E naquele tempo, as mulheres que eram pegas em adultério, elas eram apedrejadas. E todo mundo sabe disso. Era uma cultura da época, era uma imposição, né, do regime deles. E essa mulher foi pega. E eles, para testarem Jesus, levaram essa mulher até Jesus e disse assim: esta mulher foi pega em adultério, porque Jesus pregava o amor e a concórdia. E eles, para testar Jesus, disseram: e aí? E aí? Essa mulher foi pega em adultério. E agora? Vai fazer o quê? Jesus estava escrevendo no chão, continuou escrevendo. E eles ali aflitos, angustiados, para ver se conseguiriam condenar Jesus, se ele ia de encontro à lei. Ele levantou a cabeça, olhou para a mulher, olhou para os presentes e disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se a gente parar para refletir na grandeza dessa passagem, Jesus, o maior mediador que já existiu, né? E ele observou que todos foram saindo um a um. Ali se estabeleceu um momento concreto de mediação. Ele não julgou, ele levou a cada um a refletir e só chegou para a mulher e disse: se ninguém te condenou, eu não te condeno. Vá e não pequeis mais. Então, ele trabalhou de maneira ativa e de maneira real e concreta a mediação, onde a gente trabalha com a reflexão, porque a gente julga, e a gente julga muito rápido, porque a gente aprendeu a julgar. A gente julga tudo e o tempo todo. A gente julga a pessoa pela aparência, pelo cabelo, pela roupa, né? Por uma palavra às vezes maldita, ou seja, dita de uma forma equivocada. A gente para muito naquilo que a gente vê de primeiro, a gente não navega nunca por águas mais profundas. E eu costumo dizer que o mediador é aquele que navega por águas mais profundas de verdade. O mediador é aquele que traz às partes a possibilidade de uma reflexão real e concreta, sem o tal julgamento. O mediador de conflitos, ele ganha para fazer isso? Ganha. A gente recebe por hora. Onde é que eu vou ver essa hora? Bom, eu volto a dizer, nós temos uma Câmara de Mediação, inclusive nós vamos abrir uma licitação para novos mediadores, para as pessoas que já estão capacitadas. Nós vamos ter novos cursos na praça, vai acontecer, nós vamos ter um lançamento de vários cursos, inclusive uma nova turma de mediação. E a partir do momento que essas pessoas, passando por esse critério, por exemplo, em relação especificamente à nossa Câmara, nós vamos estar fazendo com que essas pessoas façam parte do nosso grupo, a nossa carteira de mediadores. E aí tem uma normativa, né, interna, e através desse estatuto a gente tem a nossa tabela de honorários. Então o mediador trabalha e ganha pelo que faz. Nós costumamos dizer que o dinheiro, eu digo, enquanto eu estou mediadora numa mesa de mediação, é o dinheiro mais bem pago que eu recebo, porque todas as vezes que a gente senta e que a gente senta com pessoas que muitas vezes mal se cumprimentam e a gente sai de uma mesa com essas pessoas se olhando, se respeitando e cada uma retomando as suas vidas porque juntas encontraram a solução daquilo que lhes trouxe ali, tá pago, gente. Isso não tem preço, isso não é conversa fiada. Porque fazer o bem de verdade, concretamente, levar o outro a se encontrar em si mesmo. Porque tem outra coisa também, quando a gente vai para a justiça, que a gente vai num grau muito grande de litígio, de raivas, de ódios, de o tempo todo de querer, do atingir o outro, você me paga, ele agora vai ver, ela agora me paga. E a gente não está só adoecendo o outro, a gente está se adoecendo infinitamente mais. E eu nunca encontrei em lugar nenhuma informação que me dissesse que a vingança e que a raiva me faz melhor. Então, eu trabalhar isso de uma maneira equilibrada, consciente, producente, numa mesa de mediação, me faz sair dessa situação e, de fato, eu tocar a minha vida. Porque o que acontece na maioria das vezes? A gente percebam, né? E eu digo isso para as pessoas em situações de mediação familiar, em conflitos que envolvem família. Eu percebo que as pessoas esquecem que enquanto aquela situação não for resolvida, elas não se têm de volta. Por quê? Porque as pessoas adoecem junto com o conflito. E quanto mais esse conflito se acirra,
pelas estratégias do profissional que acompanha, e as estratégias legais, tá? Eu não estou falando aqui da figura do advogado, não. Eu estou dizendo dos recursos, dos atos protelatórios, que muitas vezes são utilizados. Você não está tendo a solução, você está vendo a solução cada vez mais distante, você cada vez mais doente. Essa é a verdade. Então, o mediador de conflitos tem esse papel fundamental, né? Ele é, de fato, esse fiel da balança. Ele é essa pessoa que, através do domínio da técnica, tanto emocional como a própria técnica da mediação, através de uma ementa do Conselho Nacional de Justiça, que a gente se baseia por ela, que é a base de formação técnica do mediador, a gente percebe que o mediador de conflitos, através dessa rede de cuidados e de conhecimento, consegue sentar e, de fato, levar essas pessoas, essas partes, os envolvidos, a um novo olhar, a uma nova reflexão e a encontrarem juntos esse caminho. Porque o mediador não faz o acordo. O mediador nos ajuda, nos condiciona, nos leva a gente reaprender o que a gente tinha esquecido, né? Que a gente vê 99% das vezes, as pessoas chegam num conflito, muitas vezes que não tem remediação pelas próprias mãos, porque elas não sabem dialogar a respeito do conflito. Porque a gente tem uma máxima que, na mediação, que a gente diz que a gente percebe que eu falo e você não me escuta. E porque você não me escuta, a gente não se entende. E porque a gente não se entende, os conflitos começam. E os conflitos se potencializam. Então, escutar ativamente, possibilitar as partes revestidas do empoderamento de resolver a situação, é o papel do mediador. Trazer à luz, uma luz nova, né? O mediador não vai para a mesa para dar conselho não, tá, gente? Não existe aconselhamento em mesa de mediação. Existem reflexões. Existem pontuações que são feitas, que a gente não está aqui nesse momento para dar um curso de mediação para vocês, mas para que vocês compreendam que nós somos talhados e somos trabalhados de forma que a gente consiga levar você que está interessado com a outra parte de resolver a demanda, esteja no lugar seguro, porque o que acontece dentro da mesa de mediação e na sala de mediação, como eu disse, existe a segurança jurídica da confidencialidade, o mediador assina um termo de confidencialidade e responsabilidade junto com as partes, a gente tem a eficiência, a gente tem o tempo. Você pensa em resolver um divórcio que poderia durar pelo grau de litígio e escalada do conflito 3, 4 anos e você resolver em 2 sessões e meia. Isso não é novela, isso é real, isso é concreto, isso é possível. Eu tenho uma demanda contra o banco, empréstimo, que é uma coisa que a gente vê muito sofrimento das pessoas. Eu posso demandar isso através da mediação de conflitos? Deve. Há situações trabalhistas, deve e pode. A gente trabalha mediação, direito ambiental, direito do consumidor, mediação escolar. Nas empresas familiares, existe uma comprovação também estatística que as empresas familiares, onde o mediador de conflitos entra para, junto com as partes, trabalhar aquele conflito, as relações familiares continuam. E estatisticamente se sabe, foi uma pesquisa que eu vi do próprio setor, que as famílias se desfazem quando as empresas familiares se desfazem pelo método convencional. E a mediação trouxe uma reestruturação nesse modelo. As famílias que têm empresas familiares que se utilizam da mediação de conflitos para trabalhar os seus conflitos nos desfazimentos sociais das sociedades, elas conseguem permanecer ou restabelecerem os laços familiares. Isso não tem preço. Então, assim, o que é que a gente quer dizer para vocês? A gente quer dizer para vocês que existe, de fato, a possibilidade real, concreta, palpável, acessível de você ser esse canal, seja através da utilização da mediação como parte, seja como futuros mediadores de conflito. Como é que eu posso fazer isso? Buscando o curso, buscando esse aprimoramento e pensando como um mercado que se abre. Porque onde cabe a mediação?
eu costumo dizer que em todo lugar, em toda situação onde existam pessoas, a mediação é possível. Então, a mediação não é coisa para direito de família. Por favor, gente, me ajude. Não é. A mediação, ela entra, vou dizer de novo, em toda situação onde tem interesse de pessoas. A mediação é possível. Ela alcança, ela é eficaz. Então, fica a dica. Tá ansioso? Tá cansado? Tá insatisfeito? Tá querendo algo novo? Eu que estou pensando, fazer o quê? Fazer crochê é legal, eu estou precisando aprender, inclusive, diz que é muito bacana, é terapêutico. Fazer crochê, pintar é muito bom, pintar é muito bom. Isso tudo a gente usa como ferramenta do mediador. Então, eu tenho tantas atividades, eu tenho tantas habilidades e eu não sei o que fazer com elas. Então, canalize isso para um curso de mediação. Venha se permitir trabalhar a mediação, ou como parte, ou como ator coadjuvante que nós somos, de um papel imprescindível numa mesa. Mediar conflitos. É o novo que se apresenta. É o novo que urge, né? Para dizer uma palavra mais simples, necessário. Vamos parar de achar que quem pode resolver as nossas demandas, os nossos conflitos, é um juiz. O juiz vai trabalhar a parte legal do seu conflito. Muitas pessoas resolvem um conflito legal, mas não resolve o emocional. E na mediação, o mediador leva as pessoas a trabalharem tanto a parte legal como a parte emocional do conflito. E cada um retoma a sua vida, e cada um vai refazer a sua história ou restabelecer seus laços. Então, fica a dica. A gente quer agradecer ao Instituto G. Barbosa por esta visão ampla, por esta visão, eu diria, futurista, de trazer para vocês a informação desse novo que pode ser utilizado, volto a dizer, tanto como parte no procedimento de mediação, como mediador numa mesa de mediação. Muito obrigada.